E hoje não será diferente. Muito obrigado por tudo, Senhor, e é no Teu nome, em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Gente, bom dia a todos que chegaram depois, que a paz do Senhor esteja com vocês. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 8 ao 10. Lucas, capítulo 15, do versículo 8 ao 10. E a gente vai falar um pouco e vai ampliar a mensagem de ontem que Deus ministrou ao nosso coração, que é sobre achando os perdidos, ou talvez é até você se reencontrar. Talvez você está precisando se reencontrar, talvez você tenha perdido o seu propósito de vida, talvez você tenha perdido o direcionamento da sua vida e você está precisando nesse momento, nessa manhã, reencontrar a sua vida, ressignificar toda a sua história. Então Deus ele quer ministrar ao seu coração. Lucas, capítulo 15, do versículo 8 ao 10. Esse capítulo, ele fala 3 parábolas, que é bastante conhecida, e a gente falou ontem no culto, que é a parábola da ovelha perdida, o da dracma perdida, que a gente vai ler, e o do filho pródigo, tá? Então, Lucas, capítulo 15, versículo de 8 a 10, diz assim: Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois eu encontrei minha moeda perdida. E eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essas são as palavras da salvação e por elas a gente dá graças a Deus. Gente, a gente falou aqui que Jesus estava diante de 2 públicos: dos pecadores, pessoas de má fama, coletores de impostos, e do grupo dos fariseus, pessoas que se achavam dignas, pessoas que se achavam justas demais. E aí ele conta na sequência essas 3 parábolas, identificando cada grupo. E hoje a gente quer dar uma ênfase maior nessa parábola da dracma perdida, porque ela traz alguns direcionamentos para a gente aplicar na nossa vida. Mas o que eu quero que você entenda é que talvez você está se sentindo um pouco perdido. Nós, em determinado momento, cada um de nós fomos essa ovelha perdida que se afastou do rebanho. Essa ovelha perdida que saiu da nossa casa, se afastou deliberadamente do nosso pai. Nós, em determinado momento, somos aquela pessoa que sabemos que não deveríamos ter feito alguma coisa e fazemos. Sabemos que não deveríamos escolher algumas coisas e escolhemos. Acessar algumas coisas, comprar algumas coisas e a gente compra deliberadamente e a gente tem se afastado de Deus. E nessa manhã, o que Deus quer trazer de volta ao nosso coração é iluminar o nosso coração para que a gente entenda. E isso é fundamental, independente de como está a sua vida, mas é um despertar do seu coração. E o que eu acho interessante, é o primeiro ponto que eu quero trazer dessa parábola, é que essa mulher, para encontrar aquilo que ela se perdeu, ela tem que ter algumas atitudes. E eu e você temos que ter também essas atitudes que são fundamentais. Porque muitas vezes a gente chega a um ponto da nossa vida que quando a gente perde alguma coisa, a gente nem liga tanto. Então, quando talvez você perdeu a sua intimidade com Deus, aquela caminhada que você tinha, muitas vezes você nem liga tanto. Mas essa mulher, ela tomou, e esse é o primeiro ponto, ela tomou uma atitude diligente de procurar. Você percebe que essa mulher, ela não se conforma porque ela perdeu uma dracma. Vamos supor que ela tem 10 dracmas, ela perdeu uma, ela continuava com 9. Mas ela não se acostuma, ela não aceita perder aquilo que ela tinha. E ela vai atrás. E a primeira coisa que eu e você temos que fazer é ter uma procura atenta, ou ser diligente naquilo que nós estamos perdendo. Essa procura atenta fala sobre a gente não se distrair. O grande problema, algumas vezes, na nossa vida é se distrair com qualquer coisa.
E talvez porque você tem se distraído com algumas coisas, você tem desanimado na sua caminhada de fé. Talvez você se distraiu com outras coisas e você perdeu o foco de Deus. Talvez foi o estudo que você está focando tanto em estudar e está esquecendo de refletir e meditar na palavra de Deus. Talvez são as distrações da Netflix, de televisão, de jogos, de outras coisas que têm roubado a sua atenção de Deus. Mas entenda, o que nós precisamos em primeiro lugar é ter uma procura atenta. A Bíblia fala que ela procurou atentamente. Porque se a gente procurar de qualquer forma, você não vai encontrar. Porque a Bíblia fala que a gente só vai encontrar Deus se a gente buscar de todo o coração. Jeremias fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, quando a gente vai procurar o Senhor novamente, nós temos que aplicar o nosso coração nisso que vamos fazer. Então, eu e você, nós não podemos se distrair naquilo que a gente perdeu. Então, talvez você já foi uma pessoa mais ativa no ministério, talvez você já foi uma pessoa que esteve mais próxima de Deus, mas você se afastou. Assim como aquela ovelha que se afasta das 99, você foi para longe. Mas o que você tem que entender é que o próprio pastor das ovelhas, ele foi atrás de você para te trazer no colo, para te trazer de volta para esse rebanho. Porque ovelha longe do rebanho, ela é presa fácil para o diabo. É justamente isso que o diabo quer. O diabo, ele quer te afastar do rebanho, ele quer te afastar da igreja, ele quer te afastar de pessoas que podem te ajudar para que você seja mais fácil de cair no engano de Satanás. Para que você seja uma presa mais fácil para cair na mentira de Satanás. Então, o próprio pastor das ovelhas, ele vai lá e te traz de volta. Se você está aí nessa live, nessa manhã, é o próprio pastor das ovelhas querendo te trazer no colo para te trazer de volta para junto do rebanho. Porque ele sabe que você, longe do rebanho, você está mais propício a cair, você está mais propício a errar, você está mais propício a ser enganado. Por isso que nessa manhã, Deus te chama para você ser mais ativo, ser mais atento, para que você não se distraia com qualquer coisa, para que você não se afaste do rebanho, para que você não venha a ser alvo de Satanás, que você não venha a cair. O segundo ponto que essa mulher faz, ou a segunda atitude dela, é acender a candeia. Acender a candeia ou acender a luz. Quando a gente fala sobre luz, luz na Bíblia fala sobre a palavra de Deus. Lá no Salmo 119, versículo 105, Salmo 119, versículo 105, a palavra de Deus diz assim: lâmpada para meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então a Bíblia está dizendo que a lâmpada ou a luz que conduz não só o meu pé para não tropeçar, mas que conduz o meu caminho para que eu saiba para onde eu estou indo, é a palavra de Deus. E o grande problema da nossa vida é que as nossas atitudes e as nossas decisões, normalmente, elas não estão pautadas na Bíblia. Nós precisamos buscar na Bíblia o direcionamento para fazer nossas escolhas. O direcionamento para que a gente possa conduzir a nossa vida, a nossa casa e o nosso caminho. Porque, infelizmente, você sabe, nós sabemos, eu também sei, muitas vezes a gente faz escolhas que a gente sabe que não seria aquela que Jesus escolheria. A gente aceita coisa que a gente sabe que Jesus ele não aceitaria, muita coisa que a gente está aceitando. Você sabe que talvez aquela pessoa não é aquela pessoa que Deus desejaria que você se relacionasse, mas você se relaciona com ela porque você acha ela bonitinha, porque você acha ela legalzinha, porque você acha que ela é uma pessoa boa, mas está contrário à palavra de Deus e você aceita. Você caminha, você é amigo daquelas pessoas que você deveriam se afastar, mas você continua próximo dela e isso está enfraquecendo a sua fé. Você frequenta ambientes que não deveria estar frequentando. Você sabe que isso tem desagradado a Deus
e você continua fazendo, acessando coisas que você não deveria. Isso está enfraquecendo você. Mas o que a gente tem que fazer e voltar a fazer, se você pretende se reencontrar, se você pretende voltar para esse rebanho, você precisa ter, em primeiro lugar, essa procura atenta. Você tem que ser diligente, você não pode se distrair, você não pode desanimar por qualquer coisa. E também você precisa acender a sua candeia. Acender a candeia é buscar na palavra os direcionamentos que você precisa para conduzir a sua vida. Você precisa voltar a pautar as suas decisões no que a Bíblia está falando. O que é que a Bíblia está falando para você sobre tomar alguma decisão, sobre tomar algum direcionamento, sobre aquela sua oração que você está orando, pedindo para que Deus fale com você, e nessa manhã Ele apenas está respondendo para você que a resposta que você busca na sua oração está na palavra dele. Você tem que voltar para a palavra de Deus. Porque é nela que eu e você vamos encontrar as respostas que nós precisamos para conduzir e para guiar a nossa vida. Então, volte para a palavra. E em terceiro e último lugar, que foi a terceira e última atitude dessa mulher que decidiu se reencontrar, que decidiu buscar a sua dracma, ela estava perdida dentro da própria igreja e ela precisou encontrar. Então, a terceira atitude dela, e é uma atitude interessante, foi o de varrer a casa. Varrer a casa. Uma coisa interessante é que as casas naquela época não existia. Casa com cerâmica, casa de cimento, não existia. O chão, o piso, era todo de areia. Imagina ela varrendo a casa, o quanto de poeira não sobe. O quão difícil é com a casa cheia de poeira. Mas essa atitude, ela fala sobre se livrar das impurezas, se livrar do pecado, para que você possa se reencontrar, para que você possa fazer esse caminho de volta para o rebanho do Senhor, para que você, assim como aquele filho pródigo que se afastou deliberadamente através das suas escolhas, das suas decisões, você decidiu ir para longe do Pai. Ah, não, eu quero ter uma vida de curtição, eu quero ter uma vida de bebida, de vício, de drogas, de imoralidade sexual, eu quero ter uma vida do meu jeito, e você se afastou, foi para um caminho longe, foi para distante. Mas se você quer, assim como aquele jovem que caiu em si, que despertou para fazer o caminho de volta, você precisa varrer a sua vida. Você precisa limpar todas as impurezas que estão ao teu redor. Você precisa se afastar do pecado. Então, o que é impureza, pastor? Eu sempre falo, na Bíblia tem pecados e tem impureza. Impureza é tudo aquilo que não é considerado pecado, mas a forma que a gente lida com ela tem nos afastado da presença do Senhor. Veja que coisa interessante. Assistir televisão, Netflix não é pecado. Mas se você demanda muito tempo, se você está deixando de fazer outras coisas porque você está maratonando série, isso se torna uma impureza. Isso se torna um pecado para você, porque isso tem afastado você da presença de Deus, tá? Então, assistir uma novela não é pecado, mas tem novela que ela não vai te edificar. Tem novela que ela está ensinando que o melhor relacionamento para você é o relacionamento extraconjugal, fora do casamento. E você está se alimentando daquilo, assistindo novela, assistindo série, assistindo filme dessas formas, e você começa a achar que isso é normal. Então, eu e você, nós precisamos nos purificar, nos limpar dessas impurezas. Essa foi a atitude dessa mulher, esse terceiro ponto de varrer a casa. Então, nós precisamos tirar todas as impurezas que têm trazido sujeira para o nosso coração. Então, ter WhatsApp, ter Instagram não é pecado. Mas a forma que a gente lida com ele, se você tem perdido muito tempo lá rolando feed, vendo history, ao invés de estar meditando na Bíblia, orando, fazendo bem, isso é uma impureza. Isso tem afastado você da presença de Deus. Então, se você quer voltar a se reencontrar, você que estava na igreja, você que se perdeu dentro de casa, você que perdeu o senso do seu propósito, mesmo estando na igreja,
Você precisa trazer essas atitudes para a sua vida, essa procura diligente de não se distrair com qualquer coisa, de não desanimar, esse acender a candeia, buscar na palavra todo o direcionamento para a sua vida, pautar suas decisões a partir da Bíblia, que é o nosso livro de regra de fé e prática, a atitude de varrer a casa, que é de se purificar, de afastar todas as impurezas da nossa vida, de se afastar do pecado, porque só assim é que você vai conseguir fazer o caminho de volta. Só assim é que você vai achar a dracma perdida. Só assim é que você não vai desanimar com qualquer coisa, que você não vai se distrair com qualquer coisa e você vai conseguir se reencontrar. Você que se perdeu no meio do caminho, você que desanimou, você que afastou, você que foi para longe, você que está triste, você que está decepcionado ou decepcionada, você precisa aplicar esses pontos e essas atitudes na sua vida, para que você se reencontre, para que você faça esse caminho de volta, porque foi o próprio Deus que te trouxe aqui nessa manhã, foi o próprio Deus que marcou esse encontro com você, foi o próprio Deus que trouxe você para assistir essa palavra, para que você realmente se encontre, para que você volte para o caminho que você jamais deveria ter se afastado do seu Pai. Amém? Gente, a gente vai estar chegando ao final aqui da nossa live. A gente vai fazer uma oração para finalizar, mas só lembrando, tá? Só lembrando que essa live ela vai ficar salva no nosso Instagram. Você pode compartilhar essa live com outras pessoas. Essa live também, ou amanhã, ou no sábado, ou no domingo, essa live vai estar entrando lá no nosso canal do YouTube e a gente vai estar divulgando essa live para você compartilhar, tá bom? Se essa live te abençoou, dá um print nela, dá um print. Posta no teu Instagram, marca lá a igreja, me marca e a gente vai estar compartilhando, você vai estar compartilhando, mostrando que essa live foi relevante para o seu dia, para a sua vida, para que mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Lembrando que quem não é inscrito no nosso canal do Ressurreição Pomos do YouTube, vai lá e se inscreve no nosso canal, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado porque a Tua palavra ela é lâmpada para nossos pés e luz para iluminar o nosso caminho. Então que essa palavra ela ilumine e guie todos os nossos passos nesse dia de hoje, que o Senhor nos livre, Pai, de todo mal, nos livre do maligno e que a gente tenha um dia abençoado, que nós possamos ser direcionados pela Tua palavra nos nossos ambientes de trabalho, na nossa casa, na nossa família, na nossa escola e faculdade, Pai. Que a Tua palavra ela encha o nosso dia com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Muito obrigado por tudo, Senhor. E é no Teu nome, no nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Tenham todos um ótimo dia.